alegro estar aqui com os irmãos. E se a gente fosse apegar à preguiça, realmente a gente sempre vai ter uma desculpa, né? Eu, por exemplo, fui dormir mais cedo para conseguir estar aqui, né? Fui dormir às 2h30 da manhã e acordei às 6h30. Então, 4 horinhas está bom, né? Já dá para descansar um pouco. E o salmista fala para a gente se alegrar em vir à casa do Senhor. E é isso que a gente precisa resgatar, né? Em vir à casa do Senhor, para a gente compartilhar aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Outro dia, estava lendo um artigo e uma história, não me lembro onde, se essas histórias que a gente recebe no WhatsApp, se essas histórias que a gente lê no Facebook, se essas histórias que alguém conta pra gente. Mas falava de uma pessoa que escreveu um artigo para um jornal e falou assim: cansei de ir para a igreja. Cansei de ir para a igreja porque eu já sou frequentante, não sei se é essa a palavra, já frequento a igreja durante 20 anos. E eu não me lembro, com exceção de umas 2 ou 3 mensagens que o pastor fez, eu não me lembro de nenhuma das outras mensagens. Isso não tem feito diferença na minha vida. Resumindo, mais ou menos isso que a pessoa escreveu para o jornal. E como quando se escreve para um jornal, as pessoas rebatem, né, aqueles artigos, e vem novas cartas, chega na edição do jornal, e dentre a contrapartida daquilo que foi escrito, uma outra pessoa escreveu, resumindo também, ela escreveu: sou casado há 20 anos. Também não me lembro, com exceção de uns 2 ou 3 almoços que a minha esposa fez. Também não me lembro de quase nenhum deles. Mas aqueles almoços me serviram para me alimentar, para edificar a minha vida, para me manter forte, para me manter saudável. E o exemplo é, às vezes, a gente como pastor, a gente até se sente desanimado, né? Pastor Jesus sabe bem o que é isso. A gente prepara, a gente fica dormindo bem pouco, vai lá, que o horário que eu tenho às vezes para estudar é de madrugada mesmo, que com as bênçãos que eu tenho em casa, né? Como diria a Glorinha, é difícil, né? Então, de madrugada é o horário que eu consigo me concentrar. E às vezes a gente se desanima porque a gente é tentado a ter esse sentimento de que a gente está jogando um papel ao vento e não está dando resultado. Mas o consolo da gente é saber que sermos usados por Deus, sermos instrumento nas mãos de Deus, por mais que humanamente a gente seja tentado a achar que aquilo não está causando impacto. Mas a gente sabe que a gente está sendo usado por Deus para alimentar espiritualmente as pessoas, mesmo com a nossa limitação, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, as nossas omissões, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Ontem nós tivemos uma atividade aqui, né? Estou falando nós porque eu estava aqui, não participei tão presente assim, mas eu fiquei feliz em ver a irmã Vani rindo ontem. A irmã Vani é conhecida, né, por pessoa, né? Não vou dizer que é mal-humorada não, irmã Vani, não é isso não, longe de mim. Mas a irmã Vani é muito expressiva, né? A Ruth, que é sua filha, sempre fala, né? A minha mãe... E ontem a irmã Vani riu tanto, eu falei, meu Deus, será que a irmã Vani ela tem uma irmã gêmea? Eu fiquei preocupado, eu falei, não conheço a irmã gêmea da irmã Vani, mas foi tão legal aquela atividade ontem. E assim, a gente pôde ver a alegria das mulheres, né, ali reunidas. E essa alegria que eu como pastor, como desejo íntimo do coração, a gente deseja ver mais essa alegria. E tem um sentimento que provavelmente todos nós já passamos, talvez em algum momento das nossas vidas. É um sentimento que chama amargura. A palavra de Deus fala sobre a amargura. A amargura
É aquele sentimento amargo da aflição das nossas almas, da angústia, do desgosto, um sentimento da dor moral que nos atinge em cheio a mais profundidade da nossa alma, do nosso ser. Em algum momento das nossas vidas nós já sentimos esse sentimento e nós podemos dizer que, como eu costumo brincar, e já falei aqui, repito, até a página 2, é normal. Normal porque nós somos seres humanos. Normal porque a gente sente uma reação diante das ações da vida e a gente sente aquele impacto, aquele peso, né? Aquela reação diante de ações que nós presenciamos. A amargura, ela trabalha nas nossas vidas de uma maneira que muitas vezes esse sentimento ele leva a uma dor física, uma consequência física, uma consequência espiritual, porque a amargura ela nos definha e a amargura impregna no nosso espírito de tal forma que leva a gente a trazer vários outros sentimentos negativos que só vêm a atrapalhar as nossas vidas. A amargura é a propriedade ou a característica de algo severo, de áspero, de intransigente. A amargura, ela vem da palavra amargo. Eu sei que, como diria o ditado, tem gosto para tudo, né? Tem gente que adora tomar um chá de boldo, por exemplo. Tem gosto para tudo, né? A gente, gosto não se discute. Mas eu creio que se eu for perguntar aqui quem adora tomar um chá de boldo todo dia, provavelmente vai ser a minoria. Porque a gente não aguenta vivenciar coisas amargas constantemente nas nossas vidas. E o povo de Deus, quando estava lá, saindo do deserto, lá vivendo aquela realidade, já tinha atravessado pelo Mar Vermelho e eles estavam 3 dias sem beber água. A palavra de Deus fala 3 dias sem beber água. Quando eles chegaram lá em Mara e viram uma fonte de água, eu falei, é agora. E a palavra fala que eles, mesmo diante de 3 dias sem beber água, eles não conseguiram beber porque as águas eram amargas. E aquilo que é amargo atrapalha as nossas vidas. E a gente tem que se livrar da amargura. O ator, a pessoa que escreveu o livro de Hebreus, lá no capítulo 12, ele começa a falar um versículo conhecido. Ele fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, livremo-nos do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós devemos nos livrar de tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida ou a nossa caminhada, cada um no seu ritmo, nossa caminhada cristã. O autor nos desafia para a gente se livrar daquilo que nos atrapalha. E depois, mais à frente, ele vai citar sobre a amargura. E a palavra de Deus fala em várias histórias, pessoas que viviam momentos de amargura, pessoas que clamaram a Deus com o seu sentimento amargurado e depois conseguiram se livrar disso. Ana, quando clamou a Deus por um filho, ela clamou com o coração amargurado. E depois Deus conseguiu livrar ela. Por isso que eu falo que até um certo ponto é normal, mas a gente é desafiado a se livrar da amargura. Nós somos desafiados a nos livrarmos da amargura, desse sentimento que às vezes ele é gerado, ele é consequência de um desencorajamento, de uma desesperança, de uma ilusão. Muitas vezes esse sentimento é gerado porque nós fomos traídos por alguém, porque as circunstâncias da vida nos fizeram ir sofrendo e a gente foi alimentando aquilo. Então esse sentimento vai crescendo. E essa amargura nós somos desafiados a nos livrar dela, em primeiro lugar, porque a amargura
entristece o Espírito Santo. Lá em Efésios 4:30, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Efésios 4:30 e o iniciozinho do capítulo 5 fala o seguinte: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Livrem-se de toda amargura. Livrar-se da amargura, porque a amargura entristece o Espírito Santo de Deus. A amargura entristece o nosso Pai. E a gente, como nós temos aqui pais, né? Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Pais, quando eu falo pais e mães, né? É no sentido genérico, né? A maioria aqui é pai. Então os filhos também vão perceber o que eu vou falar, mas no sentido, pensando como filho, né? Nós pais, depois que a gente se torna pai, a gente dá mais valor, a gente lembra mais daqueles momentos de rebeldia da nossa adolescência. Quando os nossos filhos ali, pré-adolescentes, né? E como a palavra de Deus fala, basta cada dia o seu mal, ainda é pré-adolescente. Mas já começa em alguns momentos, viverem momentos em que as atitudes dos nossos filhos entristecem o nosso coração, como pai. E como há um sentimento ruim, como há um sentimento angustiante, a gente como pai perceber isso nos filhos. Então vocês que ainda não são pais, filhos, saibam que às vezes o sentimento, aquilo que vocês fazem, se vocês sabem que entristecem o pai, a gente deve deixar de fazer. Assim como a amargura entristece o Espírito Santo de Deus, e nós devemos nos livrar desse sentimento, porque isso só nos atrapalha, só prejudica as nossas vidas. E Deus não fica satisfeito com esse sentimento quando nós permitimos que esse sentimento cresça a cada dia nas nossas vidas. Lá em Provérbios 14:10 fala: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. A gente sabe quando os nossos corações estão amargurados. A gente sabe. A gente sabe quando a gente está alimentando esse sentimento e quando a gente está dando comidinha para ele todo dia, né? Para ir crescendo e fortalecendo. O nosso coração, ele sabe exatamente, por mais que a gente consiga enganar os outros, por mais que a gente consiga com o nosso coração amargurado enganar o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, mas o coração do homem sabe. E às vezes aquilo que as pessoas expressam constantemente, e a gente já até cita às vezes o nosso fulano é tão amargurado. E realmente porque a boca, a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de amargura, cheio de dor, cheio de ressentimento, a boca vai transmitir esse sentimento. E o coração, nosso coração sabe que a gente deve se livrar da amargura, porque entristece é o Espírito Santo de Deus. Devemos também nos livrar da amargura, porque a amargura ela a amargura pode brotar despercebida. Lá em Hebreus, onde nós começamos a ler,
no capítulo 12, fala a partir do verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Devemos ter cuidado para que a amargura, sem a gente perceber, ela vá crescendo continuamente, aos poucos, constantemente. Mas talvez meio que como semelhante, sem a gente perceber, semelhante à parábola do bambu chinês. Não sei se vocês já ouviram a parábola do bambu chinês. Não? Não sei se é verdade, mas dizem que o bambu chinês, ele é uma planta que você cultiva e você vê nos primeiros 4 anos apenas um broto insignificante. E aquele broto insignificante é aquilo que os nossos olhos conseguem perceber, que é o que está aparente, ele não consegue mudar. E a gente até desiste às vezes de cultivar. Mas aquele broto, ele é reflexo de uma raiz que está penetrando profundamente, está dando sustentamento àquilo que está por vir. E o bambu chinês, depois de 4 anos, ele começa a crescer, depois de 4 anos, e ele pode chegar à altura de 25 metros. E se a gente não tiver cuidado, a nossa amargura, ela pode criar raízes, ela pode crescer sem a gente perceber, ela pode dar uma base, um fundamento, ela pode dar uma profundidade tão grande, pode ter um alimento tão grande, que se finque nas nossas vidas sem a gente perceber. E quando a gente for ver, depois de um tempo, vai aflorar aquele sentimento que a gente está colocando como base nas nossas vidas. Devemos nos livrar da amargura, porque ela pode brotar despercebida, e isso não é bom para as nossas vidas. Devemos nos livrar da amargura, porque como o versículo continua, ele fala, pode contaminar muitas pessoas. Sabe quando a gente vê aquelas situações, né? Tinha muito na década de 80, 90, o ébola, né? Fizeram até o filme. Aquela coisa contagiante, a gente fica preocupado. E quando a gente fala em contágio, a gente já lembra de uma doença contagiosa. Aquilo que vai disseminando, a pessoa espirra, pega no corrimão do metrô, aí vem o outro, pega no corrimão, depois passa a mão na boca, no nariz, aí vem aquela coisa que a gente vê, gripe H1N1, um monte de gripe suína, gripe da vaca, um monte de gripe aí. E a gente fica preocupado e a gente fica pensando que essa questão da contaminação, geralmente, a gente pode contaminar positivamente alguém. Mas infelizmente é muito mais difícil a gente contaminar alguém positivamente, a gente influenciar alguém positivamente. Infelizmente, é mais fácil você contagiar e você influenciar alguém negativamente. E aqui que o autor de Hebreus, ele fala para a gente ter cuidado para que essa raiz de amargura não brote de tal forma que contamine a muitas pessoas. No nosso tempo atual, e não é nas nossas igrejas somente, mas a gente convive muitas vezes com muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas que não conseguem liberar perdão, muitas pessoas que elas têm memória de elefante para lembrar das coisas ruins. E quando fala assim, o irmão fulano, não, aquele ali fez isso, relata em detalhes.
aquilo que o irmão fez contra ele há 15, 20 anos atrás. Mas as pessoas têm a memória fraca para lembrar que a graça de Deus, que o Deus que a gente defende, o Deus que a gente professa, o Deus que nos regenerou, Ele tem a capacidade de transformar o nosso coração e nos ajudar a nos libertarmos da amargura. Às vezes a gente vê pessoas que antes de uma dita conversão, ela consegue ser uma pessoa feliz, alegre, contente, animada. Mas depois de uma dita conversão, às vezes a gente vê pessoas que parecem estar amarguradas. O que é isso? A gente tem que ter cuidado, meus irmãos, porque a amargura ela contamina a muitas pessoas. A amargura atrapalha, é um sentimento que incomoda, trabalha e prejudica não somente as nossas vidas, mas ela prejudica a vida de muitas pessoas. E no momento atual que a gente vive, os médicos, as pessoas da área de saúde sabem que muitas doenças que a gente vê pessoas vivendo hoje são doenças ditas doenças da alma, psicossomáticas. Quem foi que falou? Tinha que ser a Márcia, né? Professora, né? São doenças que vêm de sentimentos, muitas vezes como sentimentos da amargura, como sentimentos da falta de perdão, como sentimentos ruins que os médicos vão, fazem exames, passam por vários diagnósticos, passam por bons profissionais, passam por maus profissionais, mas nem o bom, nem o ruim, nem o expert, muitas vezes ele não consegue descobrir a causa daquela doença, porque são doenças vindas da nossa alma. E às vezes a solução está ao nosso alcance. Muitas vezes a solução está diante de nós e a palavra de Deus é tão clara. E o Espírito Santo quer, como a história que eu contei do artigo do jornal. O Espírito Santo, ele quer falar ao teu coração. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na tua vida. O Espírito Santo quer alimentar a tua alma e te ajudar a se libertar, a se livrar da amargura, porque entristece ao Espírito Santo, porque brota sem a gente perceber e porque contamina muitas e muitas pessoas. Isso prejudica o corpo de Cristo como um todo. Devemos lembrar, devemos ser desafiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos ligar ao Espírito para que a gente se livre da amargura de uma vez por todas. Não que você não vai mais sentir o sentimento da amargura, mas você pode sentir somente até a página 2 da tua história. Porque quando você virar a página da história, você vai relembrar que Deus te dá forças, te dá condições para se libertar, liberar perdão, viver uma nova história nas nossas vidas, se livrando de tudo aquilo que nos atrapalha na corrida cristã, na caminhada das nossas vidas. Que nós possamos, diante de Deus, ter a capacidade de cortar a amargura pela raiz. Que Deus abençoe as nossas vidas.